Cheguei. É isso mesmo que vocês ouviram. Vambora? Vambora! Segundou. Tô meio amarela no Instagram? Mas acho que tá bom, né? E aí, gente? Vamos para mais uma semana com mais saúde. Eu falei pra vocês que a única coisa que eu precisava era descansar. E fiz, gente. Descansei, arrumei gaveta, arrumei coisa, costurei roupa. Eu fiz aqueles finais de semana do jeitinho que a gente gosta. Michele, seja bem-vinda. Organizando a vida, sabe? Eu sou a pessoa que eu preciso que o ambiente esteja bom pra eu estar boa da cabeça. E aí, boa da cabeça, eu fico boa da saúde também. Tô ainda assim, me recuperando desse finalzinho, aquele finalzinho de gripe, mas já tô bem melhor, gente. Não tenho do que reclamar. Já tô bem melhor. Deixa eu arrumar aqui. Saudades, Michele. Bom te ver aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Vambora, gente. Tá bom pra vocês? Acho que tá, né? LinkedIn tá bom também? Deixa eu ver. E vambora pra mais uma semana juntos. Amanhã eu vou furar. Já vou avisar agora. Que amanhã eu vou pro escritório almoçar com o time. Então amanhã eu vou furar, tá? Mas aí a gente se vê quarta, quinta, sexta, que não tem feriado essa semana, para nossa alegria. Ai, gente, feriado me atrapalha muito. Eu prefiro seguir o rumo, sabe? Que daí quando a gente conta indicadores, não sei se vocês já passaram por isso, a gente conta dias passados já, né? Semanas passadas. E aí a gente vai olhar e teve um monte de dia não útil no meio do caminho quando tem feriado. E a gente tá tendo muito feriado esse ano, né? Então eu vou dizer pra vocês que o feriado ele tem mais me atrapalhado que me ajudado. Aí criança em casa, quebra de rotina. Ai, gente, uma loucura. Vai funcionando. Pessoal do LinkedIn, sejam bem-vindos. Eu tô ao vivo em vídeo no LinkedIn, no Instagram, mariana.gaida. Então, quem tá comigo no LinkedIn e quer me encontrar lá pelo Insta, mariana.gaida. E eu tô gravada no youtube.com/marigaida, que é o outro canal em que vocês me encontram, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma semana da nossa 22ª temporada, em que a gente está falando sobre entrevista de emprego, que eu já falei para vocês que eu também acho uma chatice precisar de tanta metodologia para fazer uma entrevista de emprego, mas o bagulho tá louco. Gente, é muita gente muito boa que tá no mercado procurando emprego, e aí vocês têm que se destacar. No LinkedIn, no currículo, na entrevista, vocês têm que se destacar para vocês conseguirem boas posições, tá? E aí não tem outro jeito, tem que ser com metodologia. Juju, seja bem-vinda no Instagram. Vambora. Hoje a gente vai falar sobre como estruturar a sua apresentação. Não, mentira, já falamos. A gente vai falar sobre como se preparar para as perguntas comportamentais. É isso mesmo? Será que eu não pulei nada? Deixa eu ver. Não, isso mesmo. Como se preparar. Então a gente vai falar como se preparar para perguntas comportamentais hoje. Quarta, como lidar com perguntas difíceis. Quinta, como falar de pontos fracos. Quinta de manhã eu tenho evento, mas acho que até às 11h30, então eu vou manter assim, tá? Como falar de pontos fracos e como se posicionar sobre salário na sexta, tá? Então, assim, temas super importantes que eu sei que são dúvidas que vocês têm, e por isso eu tô trazendo essa informação aqui. Boa tarde, Darian, bem-vinda, seja bem-vinda no LinkedIn. Vamos embora. Como se preparar para as perguntas comportamentais? Tem um método, tá? Como eu falei, é tudo muito baseado em metodologia. E existe um método que se chama STAR, tá? STAR de estrela. Ai, que lindo, né? O método STAR, ele é o quê? Situação, tarefa, ação e resultado. Então, vocês vão contar uma situação que vocês viveram, qual era a tarefa, qual foi a ação de vocês em relação a isso e qual foi o resultado que vocês tiveram, tá? E como eu trabalho com prints e provas, eu vou dar um exemplo real para vocês aqui da Uncover, de pergunta comportamental que a gente pode fazer, não estou dizendo que a gente faça, tá? Mas que pode ser usado em processo seletivo. Todos os cargos aqui da Uncover têm a descrição do cargo muito bem estabelecida. A gente tem mais de 70 cargos hoje aqui na Uncover. Time pequeno, mas a gente não tem muita gente no mesmo cargo.
e é por isso que a gente tem tantos cargos diferentes, tá? Qual é o tipo de empresa que tem muita gente no mesmo cargo? Empresas que têm uma base operacional grande. Então, call center, tem um monte de gente que é atendente de call center, o cargo, por exemplo, né? Não é o nosso caso aqui na Uncover. Então, a gente tem uma série de pessoas em diferentes cargos e todos eles 100% mapeados, coisa mais linda, tá? Um trabalho bem importante que a gente faz aqui na Uncover, super estratégico, tá? Para a pessoa ter total visão do escopo de trabalho dela, desde o processo seletivo, né? Isso faz com que a gente contrate melhor durante o processo seletivo e que as pessoas façam o processo de integração de onboard melhor. É fenomenal, gente. É fenomenal, tá? E nesse job description, nós já temos perguntas que podem ser feitas durante o processo seletivo para avaliar habilidades comportamentais que a gente precisa que aquela pessoa que está ocupando aquele cargo tenha. Então, eu abri aqui para mostrar para vocês, por exemplo, os engenheiros de software, tá? Uma das habilidades comportamentais do engenheiro de software é a resolução estruturada de problemas, que é o quê? O que ele tem que fazer? O que esse profissional faz? Identifica causas raiz de problemas técnicos, analisa alternativas com clareza e propõe soluções sustentáveis que equilibram qualidade, prazo e impacto no produto. É isso que é o esperado do comportamento do engenheiro de software, um dos comportamentos do engenheiro de software na Uncover. Como é que a gente pergunta no processo seletivo? Su, seja muito bem-vinda no Insta. A gente fala assim, conte sobre um problema técnico complexo que você resolveu e como identificou a causa raiz. Ou a gente pergunta, como você decide entre diferentes alternativas técnicas quando todas parecem viáveis? Então, esse é o tipo de pergunta para a gente avaliar essa habilidade comportamental que eu comentei, né? E com isso, como é que o candidato de engenharia de software vai responder? Com uma situação, qual era a tarefa, qual foi a ação dele e qual foi o resultado. Tem que ser assim, provas de que eu realmente me comporto dessa forma quando uma situação dessas aparece, né? Então, qual era a situação? Eu estava fazendo uma migração de cloud e a gente podia implementar era AWS e a gente podia ir tanto para GCP quanto para Azure, tá? Não sei se o engenheiro de software faria isso, ele provavelmente seria uma pessoa da infraestrutura de DevOps, mas o engenheiro de software também faz parte desse projeto, né? Qual era a tarefa do engenheiro de software? Era mapear da nossa situação atual de cloud, né? Como que a gente estava. E quais processos e quais serviços da aplicação estavam dentro de cada lugar e como é que isso estava estruturado dentro da cloud. Qual foi a ação? Então, a situação era essa, migração de cloud. A tarefa era mapear onde é que as coisas estavam. Marley, eu preciso te responder. Eu achei que tu era outra pessoa, me enganei e eu vi que te vi ontem no Insta e eu pensei, eu preciso responder e eu preciso responder. Deixa eu anotar para não esquecer. Tu tá lá tu deve estar, tu disse que me mandou mensagem, eu acho que tuas mensagens estão lá no limbo das mensagenzinhas do DM. Marley. Vou finalizar aqui, vou te responder. A situação era essa, migração de cloud. A tarefa era mapear onde é que os serviços atuais estavam, como que estavam. E a ação como eu preciso falar sobre resolução estruturada de problemas, eu fiz uma planilha compartilhada com todas as pessoas que estavam no projeto, dando visibilidade de qual era a situação e já coloquei uma coluna de acionáveis, de coisas, próximos passos que aquelas pessoas ali responsáveis precisavam fazer para essa migração ser mais suave. E qual foi o resultado? Foi muito mais rápida a migração do que o esperado, porque todos tinham visibilidade das etapas e das responsabilidades e dos papéis nesse processo. Pronto, acabou. Simples assim, tá? Qual a situação? Qual era a minha tarefa? Qual foi a minha ação? E qual foi o resultado disso? A gente
a gente tinha uma estimativa de 90 dias para fazer a migração, conseguimos fazer em 45. Cortou pela metade do tempo o processo de migração de cloud. Tá? Simples, fácil, exemplo prático aí na mesa de vocês. Segundo ponto, tenha histórias prontas. Não tem problema também, tá, gente? Na hora da entrevista, pedir um minutinho para pensar. Não, deixa eu pensar numa situação aí que eu consiga te dar uma visibilidade boa a respeito desse comportamento, de evidências que comprovam esse comportamento. Eu tô adorando os emojis lá no LinkedIn, gente. Eu não sei quem tá mandando. No LinkedIn eu não enxergo vocês. Se vocês quiserem mandar uma mensagem que nem a Dalia mandou assim, boa tarde, oi Mari, tudo bem? Oi Mari, sou daqui de tal lugar. Eu gosto de saber, tá? Mas se vocês quiserem ficar de boa aí também não tem problema. Então não tem problema se vocês pedirem um minutinho para pensar. Mas peguem a descrição da vaga, joguem lá no ChatGPT, no Gemini, no Claude, no inteligência artificial de preferência de vocês, Fê, seja bem-vindo, e pergunta assim, para esse cargo aqui, qual você acha que podem ser perguntas comportamentais e de histórias que o recrutador pode me perguntar? E já tenham ali uma série ali, uma série um compilado de histórias da carreira de vocês que vocês já viveram, que vocês podem contar. Eu sou uma boa contadora de história, gente. Eu sou fofoqueira de gente que eu adoro fofoca de gente que eu não conheço, por isso que eu gosto de fofoca de subcelebridades. Ivan, Karina, sejam bem-vindos no Insta. E eu sou uma boa contadora de histórias. Eu gosto de contar a história e tal, né? Então eu já tenho o meu compilado aqui na minha cabeça. Boa tarde, Leandra de São Paulo, seja muito bem-vinda no LinkedIn, que bom te ver aqui. Oi, Karina, seja bem-vinda, bom te ver no Insta. Então, eu já tenho as histórias prontas aqui, né? Porque eu falo muito com várias pessoas, eu sempre trago exemplos para vocês aqui nas lives, então eu já tenho isso na ponta da língua. Boa parte do meu trabalho como executiva de RH é contar histórias, né? É construir narrativas para explicar para as pessoas o que está acontecendo e as decisões que estão sendo tomadas. Boa parte do meu trabalho é isso hoje. Stephanie, seja bem-vinda no Insta. Mas para a entrevista, é legal a gente já se preparar antes, que a gente não é pego de surpresa. Que às vezes aquele minutinho que a gente pede para pensar se tornam muitos minutos e começa a ficar meio constrangedor e a gente começa a se sentir pressionado. Então, não coloquem vocês mesmos não se coloquem nessa posição. Já estejam preparados. Não precisa decorar a história, né? Tem uma narrativa construída. Qual tipo de situação da minha carreira que pode dar uma visibilidade desse comportamento aqui, que eu tenho esse comportamento no dia a dia. É isso que vocês vão perguntar lá para a inteligência artificial. Aí vocês podem pegar a vaga, o textinho da vaga, não adianta mandar link, pelo menos no ChatGPT, tá? Não adianta mandar link, porque eles têm a inteligência artificial tem umas restrições para ir lá na página do link que vocês mandaram catar a informação. Ele cata ele faz uma leitura dinâmica, tá? Nem todo o registro do que está escrito na página vocês conseguem. Então, se vocês copiarem o textinho e colar no ChatGPT é melhor, ou copiar e salvar em PDF, botar o documento no PDF, no coisa, e salvar o perfil de vocês do LinkedIn em PDF e jogar junto, jogar lá no mesmo chat, porque daí ele vai pegar do histórico do LinkedIn de vocês, situações que vocês podem coisar. Como é que vocês fazem isso? Vai lá no perfil, eu tô falando no computador, tá? Naquela fotinho de vocês, aí clica ali, ver perfil, botãozinho branco e azul, aí vai aparecer o perfil de vocês. Aí tem assim, disponível para adicionar sessão, acessar meu site. Aí tem 3 pontinhos, vocês vão ali e tem assim, salvar como PDF com um quadradinho com uma seta para baixo. É nesse aí que vocês salvam o perfil de vocês do LinkedIn em PDF. Joga o perfil do LinkedIn, joga a descrição da vaga e pede quais são as possíveis perguntas comportamentais para que vocês já tenham histórias prontas para contar durante a entrevista. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda no LinkedIn. Leandro e Daniel, bem-vindos no Insta. Beleza? Terceira dica pra gente encerrar, que eu tô rápida e rasteira hoje, que a chapa tá quentíssima aqui, gente. Evite respostas genéricas. Teve uma candidata que me marcou, tem uns 10 anos que eu entrevistei essa menina,
Tomara que ela tenha evoluído. Que tudo que eu perguntava pra ela, ela dizia, não, nunca vivi isso, nunca passei por isso. Eu perguntava pra ela assim, me conta uma situação em que tu precisava da resposta do teu gestor pra seguir num processo e ele tava indisponível, como que tu fez? Não, nunca passei por isso, nunca vivi isso. Ah, tá, mas... Então me conta de uma situação em que tu precisou convencer alguém de uma questão técnica, né? E como que tu fez para argumentar. Não, acho que eu nunca passei por essa situação. Gente, é horrível isso, porque daí dá a sensação que a pessoa não tem experiência nenhuma, ou que não sabe dizer, ou que não quer dizer, porque agiu mal na situação, sabe? Então, assim, não deem resposta negativa. Inventa. Eu não tenho uma situação exatamente igual a essa que tu me perguntou, mas tem uma outra que eu vivi isso. Situação, tarefa, ação, resultado, e que eu agi dessa forma. Sabe? Ajudem o recrutador. O recrutador tá na entrevista para arrancar a informação de vocês. Alimentem o recrutador com informação. Já que seja bem-vinda. Pode ser que ela tenha pensado assim, se eu não falar nada, eu passo batida. Passa mesmo, pra longe da vaga, pra longe de uma oferta para aquela vaga. Então, tenham esse cuidado, sabe? Vocês têm que ter bagagem, gente, pra contar, né? Eu tô no início ainda da minha carreira, não tenho bagagem ainda. Mas tem alguma coisa, se virem, vamos... o Silvio falou fazer tópicos importantes na sua jornada de histórico profissional, histórico de estudos, formação, que você desenvolve de fato no dia a dia e ter exemplos claros. Excelente, Silvio, é isso aí. Às vezes eu não tenho ainda experiência profissional para falar na entrevista, mas do histórico dos meus estudos. Participei de um projeto durante a faculdade, assim, assado, não sei o quê. Passei a estudar um tema, não sei das quantas, a partir de uma disciplina que eu fiz na faculdade de não sei o que lá, e vi o exemplo de tal empresa e achei muito interessante, sabe? Desenrola, o mundo é dos desenrolados. Então evitem respostas genéricas. Nessa situação eu faria tal coisa. Gente, no mundo ideal a gente é muito bom em tudo, a gente é muito perfeito em tudo, né? Mas depois no dia a dia, na realidade das ruas, na vida prática, não é bem assim. Anselmo, bem-vindo no Insta, não lembro se eu já te dei bem-vindo. O Silvio falou, por mais que não passou determinada situação, dá para trazer uma outra situação importante. É isso, Silvio. Não dá para perder a oportunidade de se posicionar. Aí, o resultado vocês já sabem qual é. E-mail negativo de feedback negativo do processo seletivo. É isso. Porque vai ter um Silvio lá que vai dar um jeito, né, Silvio? Que vai trazer uma outra situação importante que possa ter relação. Vitor, boa tarde. Seja bem-vindo no LinkedIn. Tá claro, gente? Eu tô rápida e rasteira hoje, mas é que tem muita coisa acontecendo, é que eu tenho umas 4 pessoas para responder, além do R. Marley, depois que eu encerrar a live. Então, como se preparar para as perguntas comportamentais na entrevista? Usar o método STAR, ter histórias prontas, tá? Já tenho ali um compilado, melhores histórias da minha vida. Pedro, seja bem-vindo no Insta. E evitem respostas genéricas. De gente genérica o mundo tá cheio, tá? De gente genérica, os processos seletivos estão lotados. Vocês querem ser a pessoa escolhida? Não sejam genéricos, tá? Sejam de verdade. Mostrem que tem bala na agulha, que vocês têm potencial para aquela vaga. Essa é a energia que vocês têm que entrar, tá? Não dá para entrar com energia de coitadismo. Não sei, eu acho que eu não consigo. Então vai para outra vaga. Nessa aqui não vai ser. A gente tem que ter autoestima profissional alta e ego inflado. É assim que as coisas dão certo, tá? Começamos a semana com uma energia boa, vocês estão vendo, chapa quente, energia de ação, bora pra cima, vamos fazer as coisas acontecerem. O Silvio disse que não conhecia a minha live, que vai acompanhar. Quais dias? Todos os dias, Silvio. Todos os dias eu tô em live. Eu vou furar amanhã, porque eu vou estar no escritório. Daí eu vou almoçar com o pessoal, tomar café, comer comida boa. Mas quarta eu tô de volta, tá? Quarta, quinta e sexta eu tô de volta. Aí eu sempre tenho os eventos no meu perfil do LinkedIn. Aí é só ir lá e se inscrever que tu consegue acompanhar. E no Insta, mariana.gaida, eu abro na hora, né? Obrigada, Ju. A Ju falou excelente conteúdo. Maravilha, gente. Nos vemos na quarta.
pra gente falar sobre como lidar com as perguntas difíceis, que tem várias, tá? E tem recrutador de merda também, que deixa vocês em maus lençóis. Vamos se preparar. Até para esse troll aí do recrutamento e seleção. Aqui eu não escondo o ouro de vocês, eu entrego mesmo. Como sempre, o Silvio fala que não dá para mentir para RH. RH tem um sensor e pega a mentira no pulo. Às vezes é RH que mente, Silvio. Ai, tem gente ruim de todos os lados. Alan, seja bem-vindo no Insta. Às vezes é o RH que é ruim, Silvio. Mas realmente, o RH bom, pega a mentira no pulo. E às vezes não pega lá na frente, né? Os gestores também já estão cada vez mais preparados, mais técnicos para fazer os processos seletivos. Gente, muito obrigada pelas contribuições. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. E a gente se vê, Gil, tô finalizando, mas em segundos tá no meu feed o conteúdo. A gente se vê na quarta, tá? Amanhã eu vou pular. Eu posto uns stories bem bonitos para vocês lá na Vila Madalena, no escritório da Uncover. E na quarta a gente se vê de novo. Valeu, muito obrigada. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Alazinho, tô finalizando, mas em segundos tá o conteúdo no meu feed, como sempre, tá? Vejo vocês quarta-feira. Valeu, obrigada.